Jeremias capítulo 27. Submissão à Babilônia é prudente. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, o rei de Judá, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias nesses termos. Assim me disse Yahvé: faz para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Depois envia outros com mensagem aos reis de Edom, de Moabitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que a Jerusalém encontrasse com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores esta notícia. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu entrego todas estas nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que o sirvam. Eis que todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, contudo, alguma nação ou reino recusar-se a total submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem dispor o pescoço ao seu jugo em sinal de plena sujeição, eu castigarei aquela nação com a guerra devastadora, a fome e as pestes, assevera o Senhor. E por meio deste rei eu a destruirei completamente. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médios e feiticeiros de toda espécie que venham aconselhar-vos, dizendo: não vos sujeiteis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizaram uma advertência falsa para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais todos deste modo totalmente destruído. Mas a nação que puser o pescoço o jugo do rei da Babilônia e a sujeitar a ele, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e ali habitar em paz, afirma Yahvé. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, recomendando-lhes: colocai o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sujeitai-vos a ele para que o vivais, porque tu e o teu povo morrereis pela espada, pela fome e pela peste. Yahvé preveniu em relação à nação que não se submeter completamente ao rei da Babilônia. Não deis ouvido às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando: não vos sujeiteis ao rei da Babilônia, porque ele vos profetizam mentiras, porquanto eu não os enviei. Alerta Yahvé: eles pregam falsidade em meu nome para que eu vos expulse e destrua vós e os profetas que vos persuadem. Então falei aos sacerdotes e a todo esse povo: assim diz o Senhor: não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos pregam, dizendo: os utensílios do templo de Yahvé logo retornarão da Babilônia. Eles vos pregam mentiras. Não lhes deem atenção, submetei-vos sim ao rei da Babilônia e vivei, porque esta cidade se tornaria em ruínas. Se, porém, eles são profetas e com eles está a palavra do Senhor, intercedam agora mesmo ao Eterno Todo-Poderoso para que os utensílios que ficaram na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim assevera Yahvé dos exércitos acerca das colunas do tanque, do suporte e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando Jeconias, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu decidi buscá-los, declara Yahvé. Então os trarei de volta e os restabelecerei nestas terras. Jeremias capítulo 28. O falso profeta Ananias, filhos de Azur. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananiá ben Azur,
Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, falou-me das dependências da casa de Yahvé, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia. Eu os tornarei trazer a esse lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém, assim faz o Senhor, cumpra o Senhor a tua palavra que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia para este lugar. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos acerca de guerra, de fome e de peste. Quanto ao profeta profetizar de paz, quando se cumprir a palavra profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Então o profeta Ananias tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: isto diz o Senhor, assim, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi em seu caminho. A morte de Ananias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de ter o profeta Ananias quebrando o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai falar, Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão, e até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que esse povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias, capítulo 29, mensagem do profeta aos exilados. Ora, são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os artífices e os ferreiros veio por mão de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, o filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviou à Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos
adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei. Eu os repatriarei para o lugar de onde os desportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar: mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e em relação a todo o povo que permanece nessa cidade, vossos irmãos e compatriotas que não foram convosco para o exílio. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra. Maldição, zombaria, exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, adverte o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, mas vós também não quisestes dar atenção, dizia Yahvé. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos os despatriados que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim dizia Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizaram mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os exterminará diante de todos vós, e por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular: que o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porquanto cometeram tal insensatez em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu jamais mandei que falassem. Entretanto, eu sei de tudo e sou testemunha disso, afirma Yahvé. Mensagem a Semaías. Então falaram a Semaías, cidadão de Neelã: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, e comunicaste a Sofonias: o Senhor te designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então, por que não repreendesse Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou esta mensagem para que nós que estamos na Babilônia informamos que: eis que o tempo da expatriação será longo. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias, ordenando: envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, o Neelamita: ainda que eu mesmo não tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditassem em mentiras. Por esse motivo, eis que o que determina o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Ele não terá nenhum parente que viva entre esse povo, tampouco chegará a completar o bem que realizarei em benefício de meu povo, assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor.